Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre crase. Mas antes da gente começar a falar sobre crase, eu vou falar sobre acento agudo e acento grave. A diferença que há. O que é? Acento agudo é aquele que a gente usa à direita. E ele é usado para indicar a sílaba mais forte, a sílaba tônica de uma palavra. Análise, receberá e secretária. Esses são os acentos agudos. Agora, só para dar uma parte aqui, olha a diferença. Analise, a sílaba tônica está aqui. Receberá, a sílaba tônica está aqui. Secretaria, a sílaba tônica está aqui. Mudando a sílaba tônica, muda o sentido da palavra, tá? Então, aqui nós temos a sílaba tônica aqui, é uma paroxítona. Aqui nós temos a sílaba tônica na antepenúltima proparoxítona, tá? A respeito da regra, quando que a gente acentua, quando a gente não acentua, quando que a gente vai usar o acento agudo para indicar a sílaba tônica ou não, vocês podem teclar meu link aí, que fala sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, e nessa aula eu dou as regras de acentuação gráfica. Voltando então a acento. Acento agudo é esse que a gente faz, escreve à direita, e ele serve para indicar a sílaba tônica de uma palavra, isto é, a sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra tem sílaba tônica, tá? Umas são acentuadas, outras não. Por isso que existe a regra de acentuação gráfica. Ok, acento agudo. Acento grave é aquele que a gente usa à esquerda, e a gente usa quando a gente vai indicar que há uma fusão de duas vogais. A preposição mais a artigo feminino. Então, por exemplo, vou à igreja. Eu escrevo vou à igreja. Aí eu uso o acento grave, que vai indicar essa crase aqui, que vai indicar essa fusão, tá? Outro exemplo aqui. Ele disse à mulher que chegará. Ele disse para a mulher que chegará. Nós temos duas vogais. Uma que representa a preposição a e uma que representa o artigo feminino a. Eu uno e essa fusão vai ser representada pelo acento grave. Então, o acento grave a gente usa na crase e o acento agudo a gente usa nas sílabas tônicas das palavras. Por que eu estou usando aqui a preposição? Porque o verbo está exigindo uma preposição e o substantivo é feminino e também está exigindo um artigo a. O verbo ir, ó, quem vai para algum lugar, vai a algum lugar. Eu vou à igreja, eu vou para a igreja. Se eu tenho que ter uma palavra feminina, eu não posso usar isso tudo aqui, olha. Como a gente vê, agradeço a todos que me parabenizaram na data de ontem, no meu aniversário. Ó, aí fica difícil, viu? Porque se essa palavra é masculina, ela não pede um artigo feminino na frente, então nunca vai ter dois as aqui. Agradecer pede preposição, agradece a alguém, mas não está pedindo um artigo feminino aqui. Primeiro caso, que está errado isso. Não é a palavra feminina. E segundo, pela regra do uso da crase, a gente não usa a crase antes de pronome indefinido. Vamos às regras de crase, então? Então vamos lá. Sempre ocorre crase. Primeiro caso, diante de palavra feminina. Assistiram à cena calmamente. Esse verbo aqui pede preposição a. E a palavra seguinte está no feminino. É uma palavra feminina. Então, assistiram à cena calmamente. Se pintar dúvida sobre usar ou não usar o acento grave, você pode fazer o seguinte, você troca essa palavra feminina por uma palavra masculina. Se no lugar do a aparecer ao, é porque tem acento grave, isto é crase. Iremos à reunião. Amanhã iremos
Amanhã iremos ao supermercado. Por exemplo, se eu escrever essa frase aqui, vamos ver. A menina fez a pergunta à mãe. Caramba, eu tenho 2 A aqui. Será que eu tenho? A menina fez o questionamento. Não, só apareceu o aqui. Então aqui não tem artigo feminino, então não vai ter crase. Pergunta ao pai. Aqui eu tenho ao pai, olha. Sinal que eu tenho crase aqui e não tenho aqui, tá? Vamos para a segunda regra, então, de uso da crase. Segunda regra, antes de expressões que indicam horas. Então, chegaremos às 20 horas, eu vou colocar aqui o acento grave, tá? Observe essa abreviatura de horas aqui. Olha como que eu abrevio horas, somente com H. Se for 20 horas e 30 minutos, eu ponho assim, ó. Ou eu simplesmente ponho assim. Tá? Esse é um modo de abreviar horário. Eu não vou usar crase junto, antes dessas expressões, se aparecer alguma preposição, se tiver acompanhado de uma preposição. Para, até, após, desde, entre. Então, por exemplo, só vou esperar por você até às 20 horas. Nesse caso aqui, eu não ponho crase, aqui não tem crase, não existe crase aqui, tá? Porque no lugar já tem essa preposição exposta aqui, não tá aqui dentro a preposição, tá? Um outro exemplo já aqui tem uma também. preposição aqui. Então eu também não uso. O que você pode fazer para você descobrir? Você coloca no lugar do horário, você coloca meio-dia. Então só vai haver crase se der certo ao meio-dia. Desde ao meio-dia, estou aqui esperando você desde ao meio-dia, desde ao meio-dia. Então, nesses casos, não apareceu o ao meio-dia, já que chegaremos ao meio-dia. Terceira regra, antes de locução, qualquer tipo de locução adverbial, prepositiva, conjuntiva, você vai usar crase se essa preposição for formada por palavras femininas. Mas o que é locução? Ok, você não sabe o que é locução? Clica aí nesse link que é uma aula minha que você vai assistir sobre locução, os tipos de locução, o que é locução e quais os tipos de locuções. Então vamos ver aqui. Ele viajará amanhã à tarde. Aqui é uma locução adverbial e a palavra que é formada por uma palavra feminina. Então você vai usar aqui a crase. Ele viajará a pé. Aqui também uma locução, só que a palavra que acompanha é masculina. Então você não usa crase aqui, ok? Vamos para outra regrinha. É isso aí. Essa regra você vai usar crase com pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, aquele ou aquela no plural ou singular. Se o termo regente exigir preposição. Por exemplo, entregamos a pasta àquela moça. Esse termo aqui, ele exige preposição. Que entrega a alguém. E entregou àquela moça. Além de que entrega a, mais esse a aqui de aquela. Tanto que é esse A que vai entrar na história aqui, eu posso dizer, entregamos a pasta àquele moço. E também vai ter crase aqui, apesar de ser masculino, porque eu não estou falando sobre o A, artigo feminino que acompanha moça ou moça, porque não tem. O que está acompanhando é a palavra aquele, é o pronome demonstrativo aquele, e ele já tem um A. Outro exemplo, vamos pegar um exemplo com aquilo. Aquilo é um pronome demonstrativo que está no masculino. Então, não me refiro àquilo. Não me refiro àquilo.
aquilo é uma palavra masculina, mas esse a aqui, quando ele se juntar à preposição que esse verbo pede, refiro a alguma coisa, vai acabar tendo que ter, então, essa crase. Essa quinta regra também é um exemplo de palavra masculina que recebe crase. Preste atenção aqui, usava sapatos a Luís XV, comia arroz à grega e vestia-se a Clodovil. Por que que a gente usa crase? Porque a gente está... Aqui está subentendida a palavra moda. Usava sapatos à moda Luís XV, à moda grega, à moda Clodovil. Então, não ocorre crase antes de palavras masculinas, exceto esses casos que a gente já viu agora, tá? Mas então a gente tem aqui, o pagamento é a prazo. Prazo é uma palavra masculina, então não há crase aqui. Obrigada a todos. Todos é uma palavra masculina e também é um pronome indefinido, né? Então não há crase. Segunda regrinha do não uso da crase. Antes de verbos. Estou aprendendo a cantar, não tem crase, verbo cantar. Começou a chover. Exemplo dessa terceira regrinha aí. Antes de pronomes pessoais, inclusive o pronome de tratamento, a gente não vai usar a crase. Todos diziam a ela, ó, pronome pessoal, não usa crase antes. Pronome pessoal, aqui é pronome pessoal do caso reto, aqui é pronome pessoal do caso oblíquo, mas é pronome pessoal, não usa. Entregamos o cartão de a sua, olha aqui, olha. A sua santidade, antes de pronome de tratamento também não usa. Mas antes dos pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona, você usa. Então, dirigi-me a senhora com respeito, dirigi-me a senhorita com respeito e dirigi-me a dona com respeito, ok? A quarta regrinha diz que antes de pronomes indefinidos e demonstrativos, a gente não usa crase. Perguntei a outra pessoa, tá ok? Pronome indefinido. Não usa crase antes de pronome indefinido, independente se é... Aqui tem palavra feminina ou não. Flor também é uma palavra feminina, mas tem um pronome demonstrativo aqui. Antes de pronome demonstrativo, a gente também não usa crase. Quinta regra. Não usamos crase antes de artigo indefinido e numeral cardinal. Refiro-me a uma blusa azul. Artigo indefinido. O vilarejo fica a 2 léguas daqui. Numeral cardinal. Não tem crase. Antes de alguns nomes de lugares, a gente não usa também. Então, como é que a gente vai saber? Olha, vou à França, eu uso crase. Vou a Salvador, não usa. Então, a gente faz o contrário, ó. Vim da França, se eu usei a preposição de mais o artigo a, se eu usei da, então tem crase. Vim de Salvador, se eu não usei o da, não tem crase, porque tem só preposição e não tem o artigo a. Tá? Esses nomes de lugares que não tem crase, quando eles vêm acompanhados de um determinante, aí você vai colocar crase. Então, por exemplo, vou a Salvador de Jorge Amado. Então, aqui eu coloco, tá? Sétima regra, antes da palavra casa. Porém, ó, chegamos à casa, não usamos crase. Porém, se essa casa tiver um modificador, um determinante, você vai usar crase. Chegamos à casa de meu pai. Então, aqui eu uso crase. Regra 8. Antes da palavra terra. É o mesmo caso da palavra casa. Antes da palavra terra não tem crase. O barco voltou à terra, tá? Terra no sentido de chão firme, né? O barco voltou à terra dos pais, eu coloco crase. Tem um determinante aí, tem um modificador aí. Regra 9.
Antes de palavras femininas repetidas, a gente não usa crase. Por exemplo, ficou frente a frente com o cão, não usa crase, ó. A água escorria gota a gota, também não usa crase. Existem alguns casos em que o uso da crase é facultativo. Por exemplo, antes de nomes de pessoas do sexo feminino. Você pode usar ou não. Entreguei o pacote a Maria, entreguei o pacote a Maria com crase e a Maria sem crase. Outro caso em que é facultativo o uso da crase é antes de pronomes possessivos. Você pode usar ou não. Pronome possessivo. Diga a sua mãe com crase, diga a sua mãe sem crase. Os dois estão corretos. Também é optativo o uso da crase depois da preposição até. Você pode usar fui até a praia com crase ou fui até a praia sem crase. Os dois estão corretos. Ok, pessoal, as regras de crase estão todas aí. Não se esqueçam das dicas que foram passadas. Se você ficar em dúvida se antes daquela palavra feminina vai ou não, troca aquela palavra feminina por uma masculina. Se aparecer o ao, é porque vai. Se você estiver usando em expressão que indica tempo e ficar em dúvida, indica hora e ficar em dúvida, coloca meio-dia, vê se aparece ao meio-dia. Se você tiver dúvida em alguma palavra que indique lugar, você troca por vim de. Se for de e não tiver acompanhando de algum modificador, então não usa crase. Não esqueça de dar um like e também de se inscrever no meu canal, que ainda não está inscrito.